Olá pessoal, vamos então para a nossa segunda aula de abdômen. Nesta aula nós abordaremos as vísceras abdominais, ok? Então, como bem sabemos, o alimento ele é essencial para a manutenção da vida, né? Uma vez que é dele que nós retiramos as fontes, né, necessárias para a produção de energia química no nosso organismo. As vísceras abdominais, elas são quase exclusivamente relacionadas ao trato gastrointestinal, que é o responsável então por pegar esse alimento, quebrá-lo, né, e distribuí-lo em formas de nutrientes e de biomoléculas que possam ser utilizadas nas diversas reações químicas para a produção de energia, ok? Só que esse alimento, quando ele vem, ele precisa ser trabalhado, né? Ele não é diretamente distribuído para as células do nosso organismo. Ele deve ser, então, triturado, né? Degradado em biomoléculas que possam ser distribuídas para as demais células, né? É aí que entra o trato gastrointestinal nesse processo, né? Que vai desde a quebra do alimento até a sua distribuição, né? Junto com o sistema cardiovascular. Nós sabemos que o homem ele é heterótrofo, então ele tem que buscar essa alimentação, esses nutrientes e essa fonte de energia de maneira exógena e externa, né? E ainda nós temos a capacidade de nos alimentarmos tanto de alimentos de origem animal como de origem vegetal, né? E são os diversos nutrientes que nós utilizamos, em especial os carboidratos, nossa primeira fonte de energia, né? Os lipídios, a nossa mais rica fonte de energia, as proteínas e sua importância fundamental na estruturação de várias moléculas, enzimas nossas, as vitaminas e os sais minerais que também, né, são importantíssimos para as nossas funções biológicas, né? E tudo isso é extraído, né, dos alimentos e vai passar pelo trato gastrointestinal, né? Em especial aqui nós temos elementos do trato gastrointestinal, mas nem todos estão no abdômen, na cavidade abdominal, né? Então nós temos a boca, os dentes, a língua, as glândulas salivares, a faringe, e aí entra o esôfago, né, estômago, o fígado, o pâncreas e os intestinos, né? Esses aqui estão na cavidade abdominal, né? A abdominal. Esse aqui, o esôfago em especial, ele vai estar transitando, né, desde a cabeça, pescoço, até chegar, tórax, até chegar no abdômen e se encerrar, né? E esses outros, né, já pertencem à cabeça e pescoço. Há mais um elemento aqui que pertence à cavidade abdominal, que é o baço, mas ele não participa do sistema do trato gastrointestinal, né? O, o baço está mais relacionado ao sistema imune e cardiovascular do que ao trato gastrointestinal, né? Mas é nesta aula que nós iremos conversar sobre ele. E ainda faço um outro adendo, né? Porque também tenho aqui os órgãos, os rins, que fazem parte dos órgãos de cavidade abdominal, mas que eu não vou estar discutindo nessa aula, porque eu vou deixar para a aula de pelve, onde eu vou falar de aparelho gênito-urinário. Aí eu aproveito o gancho para falar dos rins. Aí lá em pelve eu vou estar trazendo essa discussão dos rins novamente. E vez por outra nós vamos estar relacionando aqui com outros órgãos, vendo as relações dos rins com outros órgãos da cavidade abdominopélvica. Então vamos começar falando do esôfago. Esse tubo muscular, né, que se encontra posterior à traqueia, né? Ele começa ali desde a porção laríngea, né, na laringofaringe, nós vamos encontrar o seu início, e ele vem atravessando, né, desde a laringe, toda aquela região do pescoço, atravessando o tórax até se encerrar, né,
na cavidade abdominal, né, assim que ele atravessar o diafragma, né. Aí ela atravessa o diafragma e vai desembocar no estômago, ok? Ele localiza-se no mediastino, na região mediastinal, posterior à traqueia, anterior à coluna vertebral. Tem em média 25 centímetros de comprimento, com um diâmetro de 2 centímetros. Né? Ele é achatado no seu sentido antero-posterior, né? E é responsável pelo transporte e a condução do alimento, desde a cavidade oral até o estômago. Além desse transporte, ele vai secretar um muco, né, que vai auxiliar nessa sua função de transporte. Ele é um tubo muscular e ele possui então três orientações de fibra, três tipos de fibras diferentes, né? Em seu terço superior, nós vamos encontrar fibras do músculo estriado. Essa porção, então, se é músculo estriado, o indivíduo ele pode controlar. Do terço médio, já o terço médio, né, ele vai ser de musculatura estriada mais musculatura lisa, né? Na sua porção mais interna é uma musculatura circular lisa e sua porção mais externa é uma musculatura longitudinal, né, estriada. Já lá no finalzinho, terço inferior, ele será, né, uma musculatura lisa, né? Puramente musculatura lisa no final, incontrolável, né? Por mais que tenha musculatura estriada aqui nesse terço médio, depois que ele cruzar esse terço superior, você não consegue mais trazer de volta esse alimento. Ele vai seguir pelo tubo, quer você esteja até de cabeça para baixo, né, ele vai seguir. O alimento ele vai seguir o sentido através da peristalse, né, que é os movimentos peristálticos, essas contrações ritmadas da musculatura lisa em especial, né, eles vão empurrar esse alimento até que ele chegue no esôfago. Né? Não importa nem se você estiver de cabeça, a gravidade não tem ação, então não importa se você está de cabeça para baixo, os músculos, o peristaltismo ele vai levar esse alimento para o estômago. Excetuando-se algumas regiões que podem impedir a passagem desse alimento. Né? O esôfago ele vai ter três zonas de constrição. Né? Existe uma constrição na faringe, que é aquela que você ainda tem um controle da glote, né? Então que é a junção faringoesofágica, nela você ainda tem um certo controle porque ele é mais musculatura estriada. Né? Então você pode impedir com que a glote, né, fechar a glote e o esôfago, impedindo a deglutição desse alimento. É, por exemplo, esse método que você faz para fazer o gargarejo. Né? Existe uma outra constrição que é a broncoaórtica, que ela fica ali justamente no arco aórtico. Né? Então, dilatações e malformações da artéria aorta ou por vezes da subclave, a subclave aberrante, vocês podem pesquisar, que passa por trás do esôfago, no caso subclave aberrante, eles podem comprimir, levar a uma compressão esofágica, o que leva a uma disfagia, né? Aquela sensação de dificuldade na deglutição. Aí por vezes o médico ele pensa ser refluxo, alguma alteração no trato, né, ou no esôfago, quando na verdade é uma malformação, né, que só vai ser vista em exame específico, em tomografia. Então uma contrição broncoaórtica, ela fica ali próximo do arco aórtico. E vem a constrição diafragmática, que é feita, né, pelo arco diafragmático. Né. Esse aqui ele é um grande causador de uma patologia conhecida como hérnia hiatal, que é essa dilatação, né, anormal na porção inferior do esôfago. Já naquela porção superior, pode se formar, por vezes, né, o que nós chamamos de divertículos. Divertículos eles tratam-se de evaginações do
do trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal eu posso ter no esôfago, posso ter no estômago, são raros, né? Mas podem acontecer, mas são muito raros. Mas no intestino, nos intestinos, seja delgado, seja grosso, por vezes acontecem essas diverticulites, né? Que é o divertículo, que é a dilatação, e a diverticulite, que é o processo inflamatório associado. Ó, aqui a hérnia hiatal, que é aquela dilatação no terço inferior do esôfago, dado por compressões dos arcos diafragmáticos, né? O diafragma vão ser porções cruzadas de músculo, e aí eles acabam impedindo, fechando essa passagem do esôfago. E aí o alimento ele fica retido nessa porção final, causando dilatação. Por vezes, essa dilatação ela pode levar a refluxo gástrico, né? E essa acidez gástrica, como o esôfago ele não tem resistência a essa acidez do ácido clorídrico, ele acaba sendo lesionado, acaba inflamando no processo, e às vezes a hérnia pode se formar por conta desse refluxo gastroesofágico, ou o refluxo pode estar associado a esse processo de herniação. Os divertículos também podem ser associados ao refluxo, né? O paciente ele tem séries sucessivas de refluxo, essa acidez ela lesiona a parede muscular, que fragiliza, e aí é vagina. E aí, encerrando o esôfago, nós vamos encontrar o estômago, essa porção expandida, dilatada do trato gastrointestinal, do tubo, né, do trato gastrointestinal, que é responsável por preparar químico e mecanicamente os alimentos para a digestão, né? Então nós tivemos ali a trituração do alimento pelos dentes, né, a deglutição através da cavidade oral para o esôfago, até que ele chega aqui parcialmente triturado, né, esse alimento, e então ele agora, né, o ácido clorídrico secretado pelo estômago, ele vai degradar mais ainda esses nutrientes. Além de que fibras musculares em 3 tipos de orientação, elas também vão estar se contraindo, né, e auxiliando esse processo de degradação dos alimentos no estômago. Então a função do estômago ela está na degradação, não na absorção. A absorção ela é mínima, mas na digestão, no processo de degradação desses alimentos, né? Além de que ele faz uma mistura com algumas enzimas, né, que são zimógenos, ou seja, estão na forma inativa, e que quando expostas a um pH mais alcalino, que vem aí já do suco pancreático, aí essas enzimas elas se ativam para auxiliar mais ainda nesse processo de degradação e digestão desses alimentos. Esses alimentos que chegaram esse bolo alimentar que chegou até o estômago, ao sofrer a ação do suco gástrico, ele vai se transformar numa massa ácida, semilíquida, que é chamada de quimo. Esse quimo, então, ele vai chegar ao duodeno, né? Essa acidez no duodeno ela estimula, né, a secreção do suco pancreático, que tem uma característica alcalina básica, então ele vai alcalinizar esse quimo lá no duodeno. Okay? O estômago ele ainda tem uma capacidade de expansão de 2 a 3 litros, né? Então ele pode manter ali 2 a 3 litros de alimento, isso numa média, num homem adulto de 70 quilos, né? É essa a média. Indivíduos maiores vão suportar uma quantidade maior. O estômago, então, ele trata-se dessa bolsa muscular que tem os tamanhos mais variados de acordo com os biotipos também, né? Além de que, durante a respiração, né, ou
durante uma grande refeição, ele aumenta e diminui o seu tamanho nesses processos. Com isso, eu discuto para vocês, né, que devem reter uma atenção especial nessa morfologia, né, e no biotipo dos indivíduos, uma vez que o estômago, ele realmente, geralmente, ele vai estar bem ali próximo ao fígado, logo abaixo da cúpula diafragmática. Mas a sua forma ela pode mudar de acordo com alguns biotipos. Existem pessoas chamadas de hiperestênicos, né, que estão representados aqui, que podem ter, né, uma redução desse não uma redução, mas uma alteração na posição do estômago, uma vez que os pulmões desses tipos de indivíduos eles são mais curtos. Então, é uma tendência a cúpula diafragmática se elevar. Como ela se eleva, o estômago também vai se elevar. Existe um outro tipo que é o hipostênico ou astênico, que é esse segundo tipo aqui, né, em que é o inverso. Os pulmões eles são mais longos. Consequentemente, as cúpulas diafragmáticas são mais rebaixadas e o estômago também vai ser mais rebaixado. Isso é importante quando vocês estiverem observando imagens radiográficas desse tipo de paciente, né? Então, tem que identificar o paciente no seu padrão natural, hiperestênico ou hipoestênico. Existe aqui um site que eu deixei para vocês avaliarem melhor essa discussão sobre a radiografia nesses grupos especiais, para quem tiver interesse. Só clicar nesse link que eu deixei aqui abaixo. Anatomia do estômago. Então, nós chegamos aqui àquele tubo muscular chegando, né, o esôfago. Percebemos que existe a cúpula diafragmática prensando, cúpula não, o arco diafragmático prensando. Além disso, o próprio estômago ele tem um grupo de fibras circulares, musculares circulares, né, que formam um esfíncter, né? Então eles formam uma trava aí, que é nessa porção cárdia, então ele recebe o nome de esfíncter cárdico. É o primeiro esfíncter cárdico na região da cárdia do estômago. É essa porção. Existe ainda essa outra porção aqui que nós chamamos de fundo, o corpo, o antro, é isso, e o canal pilórico e o antro. Mas o canal pilórico ele recebe o nome de porção pilórica do estômago, ok? Então nós temos a cárdia, a região da cárdia, onde eu vou encontrar o esfíncter cárdico, o fundo, o corpo, onde eu vou encontrar a curvatura menor e a curvatura maior. Nós até falamos dela lá na aula de vascularização, parede. A curvatura maior é onde vai receber o aumento maior, que vai se dirigir até os intestinos. E a curvatura menor, que vai receber o aumento menor, que vai em direção ao fígado, que vai estar aqui, superior a ele. Bem maior, né, o fígado. Superior e lateral. Então, no corpo eu vou encontrar a curvatura menor e a curvatura maior. A região ou porção pilórica, que é dividida em antro piloro e canal pilórico. A região do antro é uma região muito afetada nos processos de gastrite, certo? Infecções por H. pylori, Helicobacter pylori, eles se localizam fortemente nessa região, mas não somente. Mas essa é uma região bem afetada nos processos de gastrite. Então, eu falei que ele trata-se de um saco muscular, né, uma bolsa muscular, que possui fibras em diferentes orientações. Fibras oblíquas, fibras circulares,
e mais internamente ainda fibras longitudinais. Internamente eu tenho as pregas longitudinais e externamente eu ainda vou encontrar mais fibras longitudinais, certo? Ou seja, são fibras em orientações diferentes. Então ele pode, né, se contrair em diferentes orientações, em diferentes angulações. Né? Por isso que ele auxilia lá naquela mistura, né, do ácido clorídrico com esse alimento e auxilia ainda mais nessa degradação desse alimento. E essa camada interna do estômago ela vai ser repleta de diferentes tipos celulares, desde células que secretam ácido clorídrico, as células que protegem essa camada mais interna, quanto a essa acidez que é fortíssimo. Né? O ácido clorídrico ele tem pHs que variam de 1,8 até 2,2, ou seja, um pH extremamente poderoso, né? Extremamente ácido. A inervação dessa porção inicial ela vai se dar principalmente por ramos do nervo vago, que vão formar o plexo esofágico. E esse plexo esofágico ele vai dando segmento pelo esôfago até chegar no estômago, né, e se ramificar e inervar o estômago. Vejamos aqui um vídeo de um processo de endoscopia. Então cruzou a glote, vai posterior, estou indo para o esôfago. Dando aqui. Vamos lá, então nós estamos verificando, procurando observar divertículos, processos inflamatórios, nódulos, sangramentos. Então, o primeiro esfíncter, eita, já risquei aqui, o esfíncter da cárdia, que é o esfíncter cárdico. E ao adentrar, olha, já vejo uma zona de transição e ele já fotografa, porque zonas de transição, pessoal, são locais muito fáceis de haver carcinogênese, tumorogênese. Porque é onde eu tinha um tipo de tecido que ele já tem que substituir, já tem que ser mudado por outro. Né? Você consegue perceber que é diferente, né? Um rosinha mais claro. Aqui dentro do estômago é um castanho, né? Um vermelho mais fechado. Deixa ele posicionar aí. Aí eu consigo já ver as pregas longitudinais internamente ao estômago. Deixa ele posicionar. Ele está tentando chegar lá naquela porção pilórica. Opa, tá chegando. Deixa ele posicionar aí. Quem for fazer endoscopia vai saber o quão difícil é posicionar esse tubo para conseguir essas boas imagens. Pronto. Ó, antro. Opa, antro. Ah, não era. O antro tava ali. Ó, a região de antro aqui embaixo. Eu consegui. Eu tenho fé que ele consegue. Opa. Tá aqui. Antro. E ali o piloro, né? O esfíncter pilórico. A região do piloro. Se perceber, ele tem uma certa curvatura do corpo. Aí ó, ele vai tirar uma outra zona de transição, né? Que saindo do estômago e indo para o intestino. Então ele fotografou a região do piloro. Principalmente que ali naquele fundo que é o antro, ele é alvo de gastrite, né? E aí ele caminha, cruzou
o esfíncter pilórico, e aí ele chega nessa porção inicial do duodeno. Ele também vai conseguir investigar essa porção inicial. Mais uma imagem. Caminhando por entre essa porção inicial do intestino delgado. E aí depois disso ele só vai fazer o retorno. Eu acredito que nós contemplamos o que era de interesse nosso, que era vermos essas regiões mais internas do estômago. E aí o estômago, pessoal, ele pode ser alvo de umas manobras clínicas, né? No caso, por exemplo, um esôfago com uma tumorogênese, com alguma alteração, você pode colocar o alimento, ou um paciente que não tem capacidade mais de deglutir o alimento, né? Você pode passar a sonda pelo esôfago para naso, nasogástrica, né, que vai pelo nariz, esôfago, até chegar no estômago. Mas para pacientes que têm alguma afecção no esôfago, aí você utiliza, por exemplo, da gastrostomia, né, que é a colocação dessa sonda para alimentação. Então, o alimento aqui não precisa ser um alimento especial, né? É o mesmo alimento que você comeria normalmente, só que ele deve ser o quê? Processado no liquidificador. Por quê? Esse alimento ele vai ser posto através dessa sonda diretamente para o estômago, né? O estômago ele vai estar com aquela sua funcionalidade de digestão toda, né? Mas então por isso que você deve triturar o alimento para ele chegar aí triturado, certo? É gastrostomia. Pacientes em estágio final, às vezes eles cursam também com gastrostomia. Pacientes finais de síndrome de Guillain-Barré, de esclerose lateral amiotrófica, alguns utilizam, fazem uso. Câncer no esôfago. Alguma alteração que leve, né, fístula traqueoesofágica por vezes, levam à utilização desse método. Que aí vocês vão discutir esse método com o professor Valdemir. O professor Valdemir ele vai estar discutindo junto com vocês a gastrostomia. E aí, dando seguimento, vamos falar do intestino delgado. O intestino delgado ele vai ser dividido em três porções: duodenal, jejunal e ileal, né? Duodeno, jejunal e ilho. E é aqui onde nós vamos ter a maior parte da absorção dos nutrientes, dos alimentos, vai ser no intestino delgado, né? Então ele vai desde aquela porção do esfíncter piloro, então desde do piloro até uma porção chamada junção iliocecal. Então do piloro a junção iliocecal é a extensão do intestino delgado. O piloro eu vou encontrar então se encontrar com o duodeno, e a junção iliocecal vai com a sua parte ileal, né, e o cecum do intestino grosso. Aqui é só para dizer que o que o duodeno recebe de alimento ele é controlado pelo esfíncter piloro. Então o intestino delgado ele tem uma métrica mediana de 6 metros de comprimento, né? Duodeno ele só é 25 centímetros, o jejuno ele compreende 4,5 metros e o ilho de 1,5 metros. Esse tamanho ele é reduzido no indivíduo vivo devido à constrição
da musculatura, né? No cadáver ainda fica maior por conta da distensão muscular. Então nós temos a porção inicial, o duodeno, uma porção mediana proximal, que é o jejuno, e outra porção distal, que vai ser o íleo. E o íleo é quem vai entrar em contato com o cecum, que é uma porção do estômago, do intestino grosso. No duodeno eu vou ter a comunicação de duas importantes glândulas, que são o fígado e o pâncreas, né? Então as secreções do fígado e a secreção do pâncreas vão ser depositadas no duodeno, né? Através da papila maior, na maioria dos indivíduos, né? Então pâncreas e fígado vão se encontrar nessa papila maior. Do pâncreas eu vou encontrar o ducto pancreático central se unindo com o ducto biliar, ou canal do colédoco, ou ducto do colédoco, né, do fígado. Eles se encontram em uma dilatação que nós chamamos ampola hepatopancreática, também conhecida pelo epônimo de ampola de Vater. Então as secreções, o suco pancreático junto com a bile do fígado, são secretadas juntas no duodeno, então, para fazer aí a degradação. A bile auxiliar na emulsificação das gorduras, e o suco pancreático, né, na alcalinização do quimo e ativação de enzimógenos, de algumas proteínas que vão, algumas enzimas que vão degradar certos nutrientes. Vamos conhecer um pouco da anatomia desse canal biliar, do ducto biliar. Então a bile ela vai ser produzida e secretada pelo fígado, vão ser coletadas pelos ductos hepáticos, né? Esses ductos hepáticos, um vem do quadrante direito e outro do quadrante esquerdo, então ducto hepático direito e esquerdo, eles desembocam a bile secretada, produzida no ducto hepático comum, que essa bile ela tende a já ser secretada no duodeno, né? Por vezes a gente fala assim, a bile é armazenada na vesícula biliar. Você pensa por vezes que ela é produzida e já é armazenada. Não, né? O refluxo dessa bile é que vai ser armazenado na vesícula biliar, né? Para posteriormente poder ser utilizada em um momento, né? em algum momento. Ok? Mas na verdade essa secreção ela é quase que imediata, né? O bile é produzida pelo fígado e já deve ser secretada no duodeno. Os seus excessos eles em forma de refluxo, eles se armazenam na vesícula biliar. Então vamos conhecer essas estruturas, né? Então nós já vimos os ductos hepáticos, direito e esquerdo. E aí eles vêm descendo pelo ducto comum. A partir dessa bifurcação do ducto cístico, né, com o ducto comum, aí a partir dela eu já vou ter o ducto do colédoco, ou canal do colédoco, ou ducto biliar. E aí finalmente ele vai desembocar na ampola hepatopancreática, ou ampola de Vater. E lembre que epônimos nós devemos deixar para trás. Existe e aí a ampola de Vater ela vai desembocar numa abertura que nós chamamos de papila maior. Por isso que eu marquei que a papila maior ela vai desembocar produtos produzidos do fígado e do pâncreas. O pâncreas ainda, alguns pâncreas podem ter um ducto, nós chamamos, aqui é um ducto pancreático central, né, que está se unindo aí na ampola hepatopancreática. Mas alguns pâncreas eles podem ter um ducto pancreático acessório. E esse ducto pancreático acessório
ele também vai produzir o suco pancreático e deve desembocar no duodeno. E aí então ele ganha uma abertura para ele que é a papila menor, certo? Então tem a papila maior, que é do ducto pancreático central junto com o ducto colédoco, e tem a papila menor, que é para o ducto pancreático acessório. Alguns indivíduos podem cursar com esse surgimento dessa papila menor. O intestino delgado ele é conhecido por suas microvilosidades, né? Por suas vilosidades e microvilosidades, que são evaginações digitiformes da mucosa, que aumentam a área de contato do alimento, né? Então, o processo de absorção ele é aumentado fortemente graças a essas evaginações digitiformes, que são as vilosidades e as microvilosidades, né? Uma característica forte do intestino delgado. Contudo, alguns indivíduos eles podem ter uma resposta imune, né? E as células de defesa elas atacam essas vilosidades, né? Uma doença que nós chamamos de doença celíaca. Essa doença ela então é marcada pela destruição das vilosidades, né? O que vai reduzir essa absorção, facilitar os processos diarreicos, né? E assim, ela tem o disparo dessa doença, da atividade imunológica, é o glúten, né? O glúten está muito associado à doença celíaca, né? Que é o disparo, né? O estopim para que as moléculas, para que as células de defesa do sistema imune ataquem as vilosidades. Então, a doença celíaca ela cursa com destruição das vilosidades intestinais do intestino delgado. Com isso, nós encerramos ali o intestino delgado, né, na sua porção ileal, né, a porção final, e aí ele vai se comunicar agora com o intestino grosso, né, em sua porção inicial, que é o seco, ou secum, secum, né, num processo que nós chamamos de junção ileo-cecal, né, que é a junção do íleo, que é a porção final do intestino delgado, com o secum, que é a porção inicial do intestino grosso. Então, junção ileo-cecal é a porção final do intestino delgado e início do intestino grosso. O intestino grosso ele também tem responsabilidades na absorção, mas, diferentemente do intestino delgado, que é o principal agente absortivo dos nutrientes, o intestino grosso ele tem a função principalmente de absorção de água. Então, o alimento, né, o quimo, quanto mais tempo ele passar no intestino grosso, menos água ele vai ter no seu final. Então, o intestino grosso ele é responsável principalmente pela formação das fezes. Quanto mais tempo as fezes passarem no intestino grosso, mais ressecadas elas ficarão. E isso por vezes pode atrapalhar a sua excreção, uma vez que pode levar a dor. E por vezes, você passa muito tempo, elas ressecam de uma forma que elas se aderem à parede intestinal, formando processos conhecidos como fecalomas. Esses fecalomas eles podem cursar com processos inflamatórios, divertículos, processos inflamatórios e por vezes cursar com tumorogênese, né? Então, tomar cuidado nesse fluxo, né, das fezes. Pessoas constipadas elas sofrem bastante, né? E a mulher, por exemplo, é muito comum a mulher cursar constipação, então devem tratar, né, de cuidar de ter esse fluxo o mais próximo da regularidade possível de, para, para defecação. E aí o intestino grosso, então, ele vai ser formado pelo secum, o apêndice vermiforme, que estava na porção infero-posterior do secum, e seus colos ascendente, transverso, descendente, sigmoide, por fim o reto e o canal anal, que é quando vai ser excretado esse bolo, agora chamado de bolo fecal. Então nós temos o intestino grosso, que mede cerca de 0,5 metros,
formado pela porção inicial, que é o cecum. E aqui vocês veem a iliocecal, a junção iliocecal, a válvula iliocecal, que é aquele ponto de divisão entre o intestino delgado e o intestino grosso. O cecum, que é a porção inicial. O apêndice vermiforme, que é uma dilatação, uma evaginação involuída do intestino grosso, na sua porção do cecum. Acredita-se que o apêndice vermiforme ele está associado aos nossos antepassados herbívoros, uma vez que nesta classe de animais o apêndice vermiforme ele é bem desenvolvido, né? Então talvez ele estivesse associado a, a esse processo de alimentação dos herbívoros, né? Nosso antepassado herbívoro. Hoje, para nós, ele atua principalmente como reservatório de microbiota, né? Nós temos bactérias vivendo aí nesse apêndice. O que é positivo, por ser um reservatório de microbiota, em caso de perda, né, de processos diarreicos, nós temos perda da flora bacteriana, da nossa flora bacteriana, então nós teríamos aí como uma reserva o apêndice vermiforme. Mas também ele é um problema, pois alimentos que obstruem o apêndice vermiforme, ele podem causar, né, aumentar essa proliferação bacteriana, porque não vai ter um influxo de células de defesa no local, e então causar processos infecciosos, inflamatórios, né, que podem romper e se espalhar pelo peritônio, por toda a cavidade abdominopélvica, né? A famosa apendicite, o processo inflamatório do apêndice, geralmente associado ao processo infeccioso deste. O apêndice ele pode ser retirado cirurgicamente quando acontece a apendicite, também pode ser tirado, né, de maneira eletiva. Você pode escolher retirar o seu apêndice a fim de evitar talvez essa apendicite. Algumas cirurgias, né, exploratórias por vezes aproveitam e retiram o apêndice, ou o paciente ele pode escolher, né, querer fazer uma apendicectomia, que é a retirada do apêndice. Então, ascendendo, eu vou encontrar o cólon ascendente, subindo, né, ascendendo, o cólon ascendente, faz uma flexura chamada flexura cólica, ou seja, uma curvatura cólica, flexura cólica direita, e aí ele então segue transversalmente, cólon transverso, forma uma outra curvatura, uma outra flexura, conhecida como flexura cólica esquerda, e aí finalmente ele descende, né? E aí forma o cólon descendente, até formar uma curva em S, que aí é chamado de cólon sigmoide, semelhante ao S, né? E aí finalmente o reto e o canal anal, e aí a exteriorização. Do mesmo modo que nós vimos um processo que foi a colostomia, a bolsa de colostomia, ou a gastrostomia, nós também temos um processo para o intestino. Temos para o intestino grosso, delgado, que é a jejunostomia, certo? E tem para o intestino grosso, que é a colostomia, que é uma bolsa, né, que vai receber, né, as fezes. Pacientes naquela mesma situação, doenças neurológicas, neurodegenerativas, alguma tumorogênese que impeça o fluxo normal, natural, são pacientes que cursam com essas bolsas. Por vezes eles fazem uma cirurgia aqui, outra ali, porque como é fezes, acaba por infeccionar. Então às vezes ele tem que tratar essa região e já ir para outra. É bem desconcertante para o paciente isso. Aqui é para vocês verem aquelas flexuras, terem em mente, né? Flexura cólica direita, flexura cólica esquerda. Elas são importantes porque essas flexuras elas comprimem estruturas, né? Aqui, por exemplo, o fígado, rins desse outro lado, então eles vão ser importantes. O intestino grosso ele é semelhante ao intestino delgado, mas existem algumas marcas que o distinguem, né? O difere do intestino delgado. Um é o diâmetro
que é maior do que o intestino delgado, e outras são algumas estruturas anatômicas, né, como os apêndices omentais, né, as tênias e as saculações. Vou mostrar para vocês aqui. Então, os apêndices omentais, né, são aqueles processos serosos, gordurosos, lipídicos, que vão estar associados a uma marcação bem vívida, que são as tênias, né? As tênias, elas estão fortemente presentes no intestino grosso. Essas tênias são pontos de fixação do mesentério, do mesoncólon, né? E algumas não têm fixação. A exemplo, as tênias livres do cólon. Então essas tênias livres são essas marcações, geralmente em sentido longitudinal, né, ao cólon. E aí a tênia livre é aquela que não tem fixação, mas já uma tênia mesocólica é ponto de fixação do mesoncólon, que vocês já viram lá em peritônio. E a tênia aumental é um ponto de fixação do aumento, nesse caso do aumento maior, por exemplo. Então ele vai estar fixando aí nesses pontos. Colostomia, falei. E aí nós vamos entrar na porção glandular das vísceras. E aí começar pela maior glândula do corpo humano, né, o maior órgão do corpo humano, só perdendo para a pele, né, que tem peso de cerca de 1,5 quilos, representando aí cerca de 2,5% do corpo, do peso corporal de um adulto. Esse tamanho ele aumenta na fase neonatal, primeira infância, uma vez que o fígado ele vai ter outras funções, né, principalmente hematopoéticas, né, nessa primeira infância, nesse período neonatal, embrionário. Como ele vai ter essa função hematopoética de síntese de células sanguíneas, né, então ele vai aumentar o seu trabalho, ele dobra o seu peso e o seu tamanho nas crianças, né, na primeira infância e em período neonatal e do desenvolvimento embrionário também. Até que a medula óssea vermelha dos ossos longos, elas assumam o papel. Não obstante, ele ainda absorve os nutrientes e vai metabolizar esses nutrientes, excetuando-se a gordura. Além disso, ele ainda tem função de reservas de glicose, né, na forma de glicogênio hepático. Secreta a bile para a emulsificação das gorduras. O que é emulsificar a gordura, né? É separar aquela grande massa de gordura em gotículas menores. Separando em gotículas menores, fica mais fácil das lipases degradarem os lipídios, né? Separando ele em gotículas menores. Aqui mostrando a vesícula biliar, tem essa porção anterior, né, infero-anterior ao fígado. A maior porção do fígado ela vai estar localizada no quadrante superior direito, né, a maior parte dele, né, que por sinal vai ser ainda protegido, como nós já discutimos anteriormente, pelo gradil costal. Então a porção final do gradil costal, abaixo da sétima costela, geralmente ela vai proteger o fígado, né? Vai ter a cúpula diafragmática e o fígado ali naquela região, por volta ali da sétima costela, ok? Então, fígado, pessoal, como ele vai estar intimamente relacionado ao músculo diafragma, isso aqui é o músculo diafragma. Imagina que o diafragma está fazendo essas contrações, né, a cada processo de ins e expiração. Como o fígado está intimamente relacionado ao diafragma, o fígado
ele também vai acabar se movimentando para cima e para baixo. Então, se você pensa que o seu fígado ele fica paradinho, se enganou, né? O fígado, rins, intestinos e estômagos eles estão se movimentando à medida que você está respirando, ok? E aí, então, na radiografia de tórax, como eu falei já para vocês em outro momento, né, o fígado ele vai estar presente nessa porção inferior, né, do direita, né, do, do, do quadrante superior direito, né, e uma pequena parcela ali no quadrante superior esquerdo também, né, a porção do lobo esquerdo do fígado também vai estar aparecendo ali. Então nós vamos ter aqui o fígado, logo aqui abaixo, o estômago, um pouquinho mais acima, o estômago, que ele vem, deixa eu desenhar aqui a forma de J como ele é. Eita. Então, lá vem o esôfago, aí vem o fundo, corpo do estômago, esôfago, curvatura menor, e aí o piloro, e aí finalmente o duodeno, né? E aí geralmente o fundo é o que nós vemos aqui na bolha gástrica do estômago. Aqui nós temos novamente essa radiografia com essas estruturas para que vocês possam visualizar estômago, né? E aí o fígado está aqui. Vamos agora conhecer esses ligamentos que estão associados a diafragma, fígado, parede abdominal. Então falo para vocês, né, de 5 ligamentos que são importantes para a nossa discussão. Em especial o ligamento coronário, que ele vai unir o diafragma ao fígado. Então, na porção superior do fígado, eu vou encontrar o ligamento coronário, que vai estar relacionado ao diafragma. Nas porções dos seios, formando ali os seios costofrênicos, né, abaixo dos seios costofrênicos, eu vou encontrar os ligamentos triangulares, né, um à direita, né, e um ligamento por isso que o seio costofrênico direito é que vai estar relacionado. O esquerdo eu não vejo o seio costofrênico. O ligamento triangular esquerdo ele vai estar ali na porção final, no lobo esquerdo, se relacionando com o diafragma. Anteromedialmente eu vou encontrar o ligamento falciforme e o ligamento redondo. O ligamento falciforme vai unir o fígado à sua parede anterior, a parede abdominal anterior, e o ligamento redondo também vai estar fazendo essa união com a parede abdominal anterior, em especial ligando-se à cicatriz umbilical, né? Então, o ligamento redondo ele vai em direção à cicatriz umbilical. Ela, lá na anatomia, um dia foi um vaso importante que ia diretamente para o fígado, visto que toda a nutrição ela tinha que passar pelo fígado. Nós tínhamos uma veia importante, né, que era a veia umbilical. Ok? Então, ligamento coronário une a porção superior do fígado à porção inferior do diafragma, os ligamentos triangulares que estão nas extremidades superiores do fígado, o ligamento falciforme anteriormente, que vai se unir à parede ventral do abdômen, ou parede anterior do abdômen, e o ligamento redondo, que também vai unir o fígado anteriormente à parede anterior do abdômen, e esse ligamento, né, ele vai diretamente para a cicatriz umbilical. E aí é importante falar sobre esses ligamentos, pois, né, quando você se movimenta na prática do exercício e você não é treinado, você faz esse movimento de maneira abrupta, lembre que o fígado ele está como? Se movimentando junto com o diafragma.
Por vezes acontece então de você aumentar, né, devido a necessidade de você ventilar mais, o seu diafragma aumenta a frequência. Consequentemente, essa distensão, esse repuxo a esses ligamentos, né, vão causar uma sensação dolorosa, né, conhecida como dor transitória relacionada ao exercício, também, né, vulgarmente conhecida como a dor de viado, dor desviada, que os indivíduos eles falam por aí, né, mundo afora, mas é a dor transitória relacionada ao exercício. Então, acredita-se que essa dor ela está relacionada a esse repuxo dos ligamentos. Como não são estruturas muito flexíveis, né, embora eles permitam sim uma flexibilidade que já é exuberante, né, mas o excesso ele acaba por fadigar e causar essa sensação dolorosa, né, e como os nervos eles não captam especificamente o local, ela é uma dor sentida, né, na região do quadrante superior direito, abaixo das costelas, né? Ou por vezes uma dor epigástrica, né, no epigastro. Ok? Esse ligamento falciforme também, quem vai ser o responsável por dividir o fígado em dois principais lobos. O lobo direito, que sem dúvida é o maior lobo, do lobo esquerdo, que é bem menor. Isso vocês estão tendo uma visão anterior dele. Uma visão inferior, né, vocês vão encontrar o menor lobo, lobo esquerdo, dividido aqui por uma fissura que nós chamamos de fissura umbilical ou sagital esquerda. Do maior lobo, que é o lobo hepático direito, que nele nós vamos encontrar outros pequenos lobos, o lobo quadrado e o lobo caudado, separados, né, pela fissura, a impressão, na verdade, da veia porta, né, que fica aqui inferiormente. Ok? E num sentido longitudinal aqui, nós vamos ter a fissura sagital direita. Existia a fissura sagital esquerda, que está separando o lobo hepático do lobo direito, e a fissura sagital direita separando os lobos quadrado e caudado da maior parcela do lobo hepático direito. Ok? Então nós temos aí dois grandes lobos, lobo principal direito, lobo principal esquerdo, lobo quadrado e lobo caudado. Isso é uma divisão anatômica, né, devido a essa vascularização que está passando e cruzando essas regiões, pessoal. Mas a real divisão do fígado é essa daqui, que é uma divisão baseada na vascularização. Infelizmente eu não vou discutir muito dessa divisão vascular, pois ela é bem inerente à cirurgia hepática, né? A transplante, a hepatectomia, que aí você vai dividir o fígado e ressecá-lo de acordo com a vascularização, que é o que você tem que tomar muito cuidado ante a ressecção, ok? Então, para a divisão anatômica, nós vamos utilizar a divisão em lobos. Além disso, nessa porção inferior, ainda vou encontrar algumas impressões, né, devido à relação do fígado com outros órgãos inferiormente. Superiormente, ele só vai se relacionar com o diafragma, mas já inferiormente, ele vai se relacionar com outras estruturas, né? E aí essa relação vão deixar marcas, que nós chamamos de impressões, né? A primeira que eu relato para vocês no lobo esquerdo, lembra, o menor é o esquerdo, o maior é o direito. No lobo esquerdo, eu vou encontrar a impressão gástrica. Olha aqui a relação com o estômago, certo? Já no lobo direito, em sua porção mais inferior, isso aqui é uma porção inferior, e aqui uma porção mais anterior. Professor, como é que eu me oriento? Lembre-se que a vesícula biliar ela é infero-anterior, né? Ou antero-inferior, né?
está na região anterior e é vista pela face inferior. Então, anteriormente eu vou encontrar a impressão cólica, que aí lembre lá da flexura cólica, ó, flexura cólica. Ela já vai deixar uma marca, uma impressão. A flexura cólica direita, que é aquela flexura do cólon ascendente transformando-se em cólon transverso, ele passa e toca o fígado, deixando uma marca chamada de impressão cólica, né? Pela flexura cólica direita. Além disso, eu vou encontrar também a impressão duodenal, devido à curvatura, ó, olha o duodeno. Ele vem, faz essa curvatura e deixa essa marca, essa impressão também no fígado. Vou encontrar também a impressão renal, certo? Que aí vai estar do rim direito, né? Que vai estar bem posterior, né? Bem já indo para as regiões. Eu coloquei anterior e inferior, é região anterior e posterior. Inferior é tudo que você está vendo aqui é inferior. Posterior, né? Anterior e posterior. Então, caminhando mais para a região posterior, eu encontro o fígado e mais um pouquinho posterior eu vou encontrar a glândula suprarrenal, que vai estar acima do fígado, ou dos rins. Eu falei em impressão renal aqui? Impressão renal, viu? Eu acho que eu falei fígado, mas é impressão renal e acima dele a impressão suprarrenal. Aquela divisão por vasculatura, em quadrantes, né? Numerados de acordo com os vasos, né? Quantidade de vasos que vão para essa região. Aí aqui tem um vídeo de hepatectomia, né? Um passo a passo, que eu recomendo que vocês assistam, para ver justamente a aplicação desse conhecimento da vasculatura no processo da dissecação hepática. E aí é só para destacar, eu já falei lá na primeira aula de abdômen da vascularização do sistema porta hepático, do sistema porta, né, que é uma vascularização exclusiva, uma drenagem exclusiva, é um sistema de drenagem exclusiva dos intestinos, do estômago para o fígado, né, através das veias mesentéricas inferiores e superiores, né, esplênicas, gástricas. Tudo vai ser absorvido, né, e sendo drenado para o fígado, onde vai ser processado no fígado e aí vai seguir agora para as veias hepáticas, que aí finalmente entra na grande circulação através da via cava inferior e aí vai seguindo para os átrios e o coração. Então o sistema porta, ele está sendo representado aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor, acho que um vermelho vai destacar mais, certo? Então tá chegando aqui, essas veias elas jogam esse sangue que vão passar por esses canais, né, chamados de capilares sinusoides, que esses capilares eles estão repletos de células importantíssimas, células hepáticas, células de Kupfer, que vão metabolizar os inúmeros produtos e substâncias que foram absorvidas no trato gastrointestinal. Então, ao ser metabolizado, esse sangue ele então vem para as veias centrais, que seguem para as veias pelas veias hepáticas até a veia cava inferior. Então, drenou dos intestinos, né, vem pelo sistema porta, né, pelas veias mesentéricas, vem pelo sistema porta, desemboca dentro do fígado, nos capilares sinusoides, que vão ser metabolizados, e finalmente vai para a via central, da via central para as veias hepáticas e das veias hepáticas para a via cava inferior. E o pâncreas, essa nossa glândula, falando ainda das glândulas, nessa glândula exócrina e endócrina, participa tanto do sistema digestório quanto
do sistema endócrino. Esse pâncreas ele é uma glândula importantíssima, está localizado posteriormente ao estômago, né? Geralmente, assim, numa visão anatômica, você só consegue ver um pouquinho da cabeça do pâncreas se todos os órgãos eles estiverem em seus locais, né? Isso anteriormente. Posteriormente, ele se torna mais visível. Está situado na altura próximo de L1, L2, né? É um órgão retroperitoneal. Então ele não tem aquele revestimento do peritônio. Aqui para que vocês possam visualizar um pouco dessa posição do pâncreas, né? Então vocês vão encontrar aqui o lobo do fígado, o maior lobo, então o lobo direito. E aqui, ó, você encontra o pâncreas, artéria, veia cava inferior, artéria aorta, fígado, rim esquerdo, né? E aí na cauda do pâncreas você vai encontrar o baço, né, que vai estar intimamente relacionado com a cauda do pâncreas. O final do pâncreas, a cauda do pâncreas, ela vai estar se relacionando com o baço, né? Vamos conhecer mais aí. Então, olha aqui, nós temos o estômago à frente dele, cobrindo, e aí o duodeno fazendo essa curvatura, e aí, como eu falei, você só consegue ver um pouquinho da cabeça do pâncreas. O pâncreas, então, ele vai ser dividido em cabeça, que é toda essa região, cabeça, colo, corpo e finalmente a cauda. E aí na cauda eu vou encontrar o baço associado. Então cabeça, colo, corpo e cauda. Esse processo de uncinato, pessoal, é uma porção da cabeça do pâncreas que ela não teve a mesma origem embriológica de todo o pâncreas. Então, existem muitas discussões sobre o processo, mas o que se sabe mesmo é que realmente ele faz as mesmas funções que o pâncreas, né? Está unido a ele, então faz parte dele, mas a embriologia dele é diferente do restante do pâncreas, certo? Esse processo do uncinato. E aí, internamente ao pâncreas, nós temos aquele canal lá que vai se fundir junto com o canal do colédoco, ou o canal ducto biliar, ducto do colédoco. Então, o pâncreas, toda a sua função exócrina, certo? Ela vai ser secretada para esse canal, né, que é o ducto pancreático, que já chegando à sua cabeça, né, ele vai receber o nome de ducto pancreático central. E por vezes alguns indivíduos eles vão produzir um ducto pancreático acessório, né, como eu já falei para vocês, que ele vai desembocar, ó, na papila menor. E o ducto pancreático central, né, ele vai se fundir ao ducto biliar, né, o ducto do colédoco, na ampola hepatopancreática e desembocar na papila maior. Aqui é para nós firmarmos essa visualização da papila maior, da papila menor, do ducto pancreático, do ducto acessório, né, e do ducto do colédoco, ducto biliar, né, e a sua fusão na ampola hepatopancreática. Existem algumas variações anatômicas dessa ampola hepatopancreática. Em situações em que existe um septo dividindo a ampola, ou seja, não há fusão dos líquidos produzidos, da bile com o suco pancreático, embora eles vão desembocar no mesmo lugar, eles não se encontram na ampola.
Existem dilatações da ampola, existem divisões fixas da ampola, então vou ter duas aberturas diferentes, para uma para o canal do colédoco, outra para o ducto pancreático principal, né? E outras variações anatômicas. A vascularização nós acabamos discutindo na aula anterior, né, que a vascularização do pâncreas ela se dá pelo tronco celíaco, em especial pela artéria esplênica, né, boa parte dele, e um pouco, né, da artéria gastroduodenal, em especial, né, gerando os dois ramos das artérias pancreático-duodenal superior. Isso eu estou falando do tronco celíaco, né? Então ele vai dar origem às pancreático do adenal superior, ramo anterior e posterior. Enquanto que a mesentérica superior ela vai dar o ramo pancreático do adenal inferior, né? Seu ramo tanto anterior quanto posterior. Do mesmo modo, as veias elas acompanham essas artérias, só que elas desembocam na veia portal, né, do sistema porta-hepático que nós já discutimos. O pâncreas ele é ricamente vascularizado por vasos linfáticos, e por linfonodos, então o câncer no pâncreas ele é muito a chance, né, de sofrer metástase é muito grande, precisa tomar muito cuidado. E aqui é uma função mais fisiológica, histológica, não é muito da nossa função discutirmos, né, a histologia, mas aqui para vocês só visualizarem, né, as ilhotas de Langerhans. Por que ela recebe o nome de ilhotas, né? Elas é aquele mar de ácinos, né? Então são aquelas vários ácinos que tem aquela função exócrina, que é essa de produzir o suco pancreático, né? E aí tem aqui as nossas ilhotas de Langerhans, né? Aqueles grupos de celulares, aquelas células betas, que vão produzir a insulina e ter a sua função endócrina, né? Então, uma ilhota num mar de ácidos. Alterações pancreáticas elas podem cursar com a doença do diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, em que eu vou ter deficiência na produção de insulina, então eu preciso adquirir essa insulina de maneira exógena, externa, né? Sendo que a função do pâncreas produzir essa insulina e ele não consegue, né, produzi-la. O tipo 2 ele já seria o pâncreas, ele teria o seu funcionamento de certa maneira normal, mas o indivíduo ele tem resistência à insulina. O diabetes tipo 2 é um insulino resistente. Em épocas que eu estava lá na nosso hospital de referência, eu pude perceber que a maioria dos usuários de cocaína, eles cursavam com pancreatite. Então tentei fazer uma pesquisa, fiz uma ligeira pesquisa sobre pancreatite e cocaína. Encontrei vários artigos relacionando, né, o evento, mas não a fisiologia do processo, né? Então poderia até surgir aí uma pesquisa. Eu só pesquisei até aqui, ainda não levei ela mais para frente, e pode ser algo que nós podemos pensar. Tem essa relação da pancreatite com o uso da cocaína. Para finalizar, vamos falar do baço. O baço, como eu falei para vocês, ele não tem nada a ver com o sistema gastrointestinal, do sistema digestório, mas ele é um órgão visceral abdominal, né, que tem o tamanho geralmente de um punho cerrado, fechado, né, e uma coloração avermelhada, arroxeada no indivíduo vivo. É um dos maiores, o maior órgão linfático, participa do sistema imunológico, como eu falei para vocês, né? É local para é o cemitério de hemácias, né? O local onde as hemácias, em seus estágios finais, né, pós 40, 60 dias, tendem a escolher para morrer e serem degradadas e seus subprodutos serem reutilizados. Então é um local de reciclagem das células de sanguíneas, né? Também é um local, por ter
por ter células de defesa, né, por ser um linfonodo, é um local, né, de vigilância do sistema imune. É um órgão retroperitoneal, não está sendo revestido pelo peritônio, e ele é posterior, ele está localizado bem posteriormente e é protegido ainda pelo gradil costal. Então, posterior ao estômago, junto à parede posterior do dorso, na região dorsal, nós vamos encontrar o baço. No período pré-natal, no período embrionário, o baço ele vai ter uma função igualmente a do fígado, que é hematopoética, né? Deixa eu só corrigir, não é período embrionário, né? Porque ele não é mais embrião. Ele já passou pela organogênese. Então, no período pré-natal, ele vai ter função hematopoética, assim como o fígado. Né? Como eu falei, à medida que os ossos, né, a medula óssea vermelha vai amadurecendo, eles vão perdendo essa função. Né? Tem função na remoção, identificação e remoção de hemácias velhas, né, de plaquetas fragmentadas, né, consequentemente reutilizando o ferro da hemoglobina presente nessas hemácias. Embora ele tenha uma função muito importante, ele não é vital. Você pode remover o seu baço que você vai viver dignamente, certo? Então ele tem tamanho geral de geralmente 12 centímetros, comprimento de 7. Anteriormente ele se relaciona com o estômago, posteriormente com a parede posterior do diafragma e o gradil costal, inferiormente com a flexura esquerda do cólon, aquela flexura lá do cólon transverso, indo agora para cólon descendente, essa curvatura relaciona-se com o baço, e medialmente ele vai estar relacionado com o rim esquerdo, que vai estar aí com ele. Ok, pessoal? Com isso nós terminamos vísceras abdominais. Espero que tenham gostado. Dúvidas, vocês já podem deixar aí no comentário, que é mais rápido para eu responder. E nos vemos nos nossos fóruns. Tchau, tchau.